Eu acabei de fazer um vídeo de dizer que é nossa obrigação de conseguirmos entender a pessoa que vem até a nós falar dos seus problemas, e atrás dos seus problemas existe toda uma construção que constrói esses problemas dentro da mente da pessoa, e a gente precisa, tanto conduzir a pessoa a cartaz e conduzir a pessoa a compreender, né, esses problemas que ela está tendo, para ela conseguir ter forças para voltar a lutar, a entender as suas metamorfoses internas, né? E isso me arremeteu a uma outra questão. Por exemplo, eu não sei se você já parou para pensar, mas o Freud, quando ele falou sobre o psicótico, ele ouviu vários psicóticos, ele viu um padrão dentro do indivíduo, que a causa sempre é externa. Eu não sei se eu tenho um vídeo aqui nesse canal explicando, né, sobre a psicose, que eu coloquei uma elaboração sobre uma competição de relógio e toda a sua complexidade, e a questão até do castelo de cristal e a montanha de pedra, depois, para explicar, né, um fenômeno, né, que eu acredito que existe um embasamento técnico. Mas voltando à questão aqui, né, ninguém nunca parou para pensar também sobre a neurose, que existiam vários pacientes que tinham causas de neurose. Essas causas estavam sempre associadas a traumas da infância, mas talvez não, poderia ser um trauma de trabalho, um trauma até na vida adulta, mas a infância é o momento que nós estamos construindo a nossa personalidade, né? Ou a perversão, né? Que se você vê a perversão, você percebe que a pessoa ela está sempre punindo alguém, né, no âmbito do materialismo, e você vê que tanto o psicótico, o neurótico e o perverso, os três sofrem, mas cada um tem um comportamento, uma ação. E o perverso, ele é um indivíduo que sempre pune a pessoa no materialismo, e isso demonstra que é uma pessoa muito materialista e sofre muito por algo, né? Mas a questão não é essa. A questão, né, que Freud observou muitos desses indivíduos, eles têm o apontamento, e além do apontamento, existe o aparelho psíquico que constrói o padrão comportamental de cada indivíduo. Então, é uma coisa difícil, é uma coisa complexa. O Freud, ele não tem uma técnica. A técnica do Freud, ele sempre ensina algumas ferramentas, e dentro dessas ferramentas existem padrões, né, que você, utilizando essas ferramentas, você vai conseguir decodificar esses padrões para conseguir compreender o paciente. Tanto que Freud, ele não deixa isso claro, mas há o entendimento que a psicose ela está relacionada ao id, né? Não existe o id, o ego, o superego. Então a psicose ela está relacionada ao id. É uma falha na mola psíquica, que o ego, né, está relacionado ao recalque, ao trauma, né, a sua convivência externa e aquilo que você acha da sua convivência externa, a sua realidade, né? Então a pessoa ela nunca conseguiu desenvolver, né, as suas fases, né, disso, e que também que existe a perversão, que está diretamente relacionada aqui à parte da razão, né, que está diretamente relacionada ao superego, aos valores morais, né? E também existe uma coisa mais louca ainda, né? O borderline não era conhecido naquela época, mas
A esquizofrenia em si é um indivíduo que só tem impulsões, ele não consegue, a sua mola psíquica não funciona, né, com o ego, né? Então a pessoa ela não tem experiência do ego, só tem experiência da mola, né? E uma pessoa que tem trauma, ela tem uma experiência muito negativa com o ego dela, que esmagou a mola. E alguns bipolares, né, você vê que além da pulsão que eles têm, mas eles têm consciência, eles não têm desenvolvimento nenhum como fala, com ego, né? E você vê os psicopatas, eles diretamente têm problemas com o superego, né? Os seus valores morais são distorcidos, né? E você pode ir até além, né? Mas aí já não é mais Freud, já entra Lacan em relação ao comportamento e à personalidade. Mas Freud, a partir do momento que ele fala que a presença da mãe está diretamente relacionada a construção da personalidade, a afeição da criança, e ela não tem isso para desenvolver esquizofrenia, você pode criar várias outras posições, né? Porém, aí que vem a questão, eu não aprendi isso com Freud, né? Eu, quando era adolescente, eu desenvolvi uma tese chamada de arquitetura mental, porque eu acreditava que a analogia psíquica ela é uma ferramenta bem polida, né, que eu não vejo os brasileiros questionarem da forma que eu questiono, que não explicaria os mecanismos que constroem, né, o aparelho psíquico e os 3 padrões de aparelho psíquicos, né, e várias outras coisas, né. Então, com a minha tese eu tenho uma explicação ainda muito mais profunda e complexa, que eu acredito que ela fecharia vários elos sobre o entendimento da mente humana, né? E eu tenho uma tese quase infalível, que ela consegue construir os padrões do aparelho psíquico, né, que fazem o comportamento do indivíduo e que fazem a personalidade do indivíduo. Mas eu encerro por aqui. Muito obrigado.